Bom dia, tudo bem? Eu tô aqui pra trazer minha nova ideia de canal. Tipo, eu tava com ela mais um tempinho. É bem inspirada, por exemplo, nos canais do Marcelo Beckler, do Fred Caldeira e também gosto bastante do Yuri Dantas. São principalmente minhas principais fontes. E eu queria criar esse canal pra analisar mais sobre futebol europeu. Como dá pra ver pelo a tela e pela minha blusa. Eu sou torcedor do Barcelona, mas eu espero que o canal não fique muito centrado nisso. No La Liga, Barcelona, essas coisas. Principalmente vai ser o foco, mas não vai ser somente. Também quero Premier League, Champions League. Então, se você gostar dessa temática de analisar jogos e acompanhar esses caras que eu já falei, você dá uma chance pro canal, pô. Eu vou tentar aqui e meio que é isso. Obrigado por assistir e bora pro vídeo. Tá, tamo aqui pra. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos do Barcelona para essa temporada. Primeiro, eu vou falar sobre o jogo contra o Valência, que aconteceu esse sábado. Falar um pouco sobre os destaques individuais e a importância do resultado. O Barcelona normalmente tem um bom resultado e histórico contra o Valência, fora de casa. Só perdeu uma partida nas últimas 5 temporadas, mas mesmo assim ainda é um jogo difícil. Por mais que o Valência tenha terminado na última temporada lá para meio de tabela, nono, ainda assim eles têm um elenco bom e é importante vitória. Ainda mais que se a gente pegar o time Real Madrid, o Atlético, todos os times que são mais disputa de títulos, empataram esse primeiro jogo. Agora falando um pouco sobre os destaques individuais, eu queria destacar um pouco, principalmente a atuação, não como no jogo de hoje, mas tipo, o posicionamento do Rafinha, que nesse estilo do Hans Flick deve estar atuando de meia o Daniel Mo ainda não está inscrito, o Pedro estava voltando de lesão, mas ele nesse jogo ele atuou em todas as posições, sendo tanto de. Eu separei aqui também para dar uma olhada se quiser para dar uma mexidinha. Atuou tanto de ponta esquerda, que é o Ferran Torres, e ponta direita, que é o Yamal, tanto no meio. E se quiser, ele ainda poderia atuar chegando mais na área como corrida por trás, como ele fez muito na temporada passada, com o passe do De Jong. Só tá faltando o Mark Bernal aqui, mas é porque o site ainda não atualizou, porque ele só fez um jogo no profissional. Assim, é um resultado muito bom, principalmente com um time bem desfalcado. Pô, o Balde jogou a pré-temporada, mas tá voltando meio que agora. O Pedri jogou só o segundo tempo, mas tá voltando agora. Tem muito jogador novo, tipo o Bernal, 17 anos, Kubarsi, 17 anos, o Casador, 20 anos, o Yamal, 17, quer dizer, também. O Balde, 19. E isso é uma coisa que tá agradando muito, que, tipo, esses caras já estão mostrando bastante resultado. O Barci vai muito bem desde a temporada passada. Balde machucou, né, na passada, mas na atrasada ele já tinha ido muito bem, já foi legal. E a Mal, sem comentários, é absurdo o que esse cara faz. E o Caçador e o Mark Bernal estão surgindo mais essa temporada, porque ainda mais com a ausência do volante, o Oriol Romeu voltou pro Girona. Ainda bem, graças a Deus. E eles estão indo muito bem, tipo, considerando a idade deles. E eu acho que eles podem acompanhar, servir bastante pra posição, já que o time não vai contratar um volante pra substituir. Então, a gente vai ter que se virar com o que tem, ainda mais com os grandes desfalques que o time possui. Eu até separei aqui os jogadores que o Barcelona tem machucado, que é o Gavi, Ronald Araújo, Frank de Jong e Fati. Desses quatro, dois são certamente titulares, que seria o Frank de Jong e o Ronald Araújo. Não sei se o Frank de Jong hoje em dia seria, mas o Araújo com certeza. E o Gavi, até a lesão dele, ele era titular, absoluto. O Ansu Fati, ele teria que brigar posição, porque hum, é, desde a temporada a primeira lesão dele no joelho, que ele passou toda fora, nunca mais foi o mesmo. Não foi muito bem também no Brighton na temporada passada. Mas, por exemplo, se a gente pegar a ponta esquerda, que ele disputaria com o Ferran Torres, assim,
não é uma disputa muito difícil. O Ferran Torres no jogo do sábado, jogo contra o Valência, não foi legal. Não fez uma boa atuação. Inclusive, ele desperdiçou uma grande chance criada pelo Yamal, que fez um absurdo no jogo. Mas não temos só ele para ponta esquerda. Tipo, se eu quisesse destacar alguns jogadores para ponta esquerda, poderíamos colocar o Rafinha, que atuou bastante nessa posição da temporada passada. Tem o próprio Gavi, que jogava como falsa ponta esquerda no esquema do Xavi. E também temos a contratação do Dani Olmo, né? Que ainda não foi inscrito, mas provavelmente deve ser titular, considerando o preço da contratação, tudo mais. Mas eu não tenho certeza por onde é a posição dele. Eu até peguei uma fato de comparação, porque temos aqui os números do Dani Olmo nessa temporada. O que mais destaca negativamente é, primeiro, o número de minutagem de jogos, né? Pode ver que é muito abaixo. Como ele veio para substituir o Gundogan, que foi mandado embora, que ficou muito triste com um negócio desse, porque ele foi o líder de assistência para o passado, jogou muito, foi com mais minutagem, a gente pode comparar 4.180 minutos contra 1.175. E você tá pensando, foi uma coisa que aconteceu dessa temporada, o Dani Olmo normalmente não é assim, mas se a gente pegar as temporadas anteriores, se somar as últimas 3, passam por pouco o número de minutos jogados pelo Gundogan só essa temporada. Aqui, pô, o Barcelona não tá precisando de mais jogadores machucados, como a gente tá vendo aqui. Dessa lista aqui, a gente ainda tem os que eu já tinha citado, que era o Balde e o Pedro, que voltaram agora. Mas, nos destaques positivos, podemos falar que o Dani Olmo foi um absurdo na Euro, ele fez uma ótima Eurocopa, foi um dos melhores jogadores da Espanha. Ele, o Fabian Ruiz e o Yamal, junto com até o Cucurella, foram para mim os melhores jogadores da Espanha. Mas também, tipo, ele tem uma chegada melhor que o Gundogan. Chegada na área para finalizar. Ele é mais presente para chute. A gente pode comparar aqui o número de gols. O Gundogan fez bem mais jogos, fez 5 gols, o Daniel fez 8. Mas se a gente levar aqui para as assistências, é um massacre. O Daniel fez 5, o Gundogan fez 14. Foi líder de assistências. O Gundogan também... É que o Dani Olmo é o jogador mais presente no ataque. O Gundogan era mais construído de trás, por mais que ele também chegava bem para acompanhar com o Lewandowski. Só que se a gente pegar essa comparação, quem eu acho que... vamos fazer um exercício agora, que vai ser escalando o time do Barcelona, sem contar desfalques para essa temporada. O que eu imagino pro time seria algo assim. Eu acho que o Bernal não vai ser titular, ainda mais considerando a idade dele. Por mais que temos alguns precoces com idades jovens já sendo titular, eu acho que ainda é bom ter calma com ele. Creio que por mais com a lesão que o De Jong... Inclusive, o De Jong já era pra ter voltado há 2 meses, já era pra ter jogado a Eurocopa. Porque a lesão dele não era tão séria quanto a outra. Mas ele continua assim, ele continua sem jogar. Que é bem complicado. Mas, tipo, pegando pro final aqui também. Com certeza o Araújo, por mais que ele só volte em outubro, pelo menos é prazo de recuperação dele, eu creio que ele ainda vai ser titular. A zaga, eu acho que sim. O sistema defensivo, ele me agrada bastante. Ter Stegen é um pouco constante, mas eu ainda acho ele um goleiraço, por exemplo. Temos também o Koundé, faz muito bons jogos na lateral direita, cobre como zagueiro. Kovacic também, sem comentários, muito bom. Fez uma Euro meio inconstante, mas eu creio que ele acabou muito bem. O Araújo cometeu alguns erros temporada passada, em jogos muito importantes, mas eu ainda acredito que pra mim ele é um dos melhores zagueiros do mundo, tá? Pelo menos no top 5. Balde, muito rápido, mas tem que evoluir, principalmente em outros fatores. Ele é bom de rápido, bom drible, mas o passe e o cruzamento dele ainda não são tão bons. Esse meio campo aqui, tem pouco ainda pra acrescentar sobre o Marcos Assador, mas tipo, ele tem uma bom giro, boa achada. Também consegue chegar um pouquinho mais pra frente pra armar o jogo, sair de situação complicada. E o De Jong também é aquele cara que vai se puxar mais de trás, que seria meio que a função do Busquets, que não são tão... Ele não faz essa função nossa de forma maravilhosa, não é a principal coisa dele, mas ele cobre bem. Aí temos aqui o meio.
Não acho que o Rafinha seja titular, eu acho muito difícil isso acontecer. Mas eu creio que ele seja aquele 12º jogador, sabe? O cara que vai vir do banco sempre. Principalmente porque ele atua em todas as posições do ataque. Aí vai ser o reserva de luxo, que é melhor do que o Ferran Torres. Eu acho que o Pedro vai fazer a função. Eu espero, na verdade, porque eu acho que isso vai acrescentar muito no jogo dele. Ele evoluir nessa área, como um meia, aproximador do atacante, ele chegar assim pra dar suporte. Eu acho que ele tem muita cara de ser um jogador assim. Eu espero muito dele fazer isso pro futuro e eu espero que essa temporada seja a dele desse jeito. Mas também, um jogador que é mais disso nesse momento, se não for mais pra armar jogo e mais pra chegada na área, temos o grande Fermin Lopes, que fez uma Euro absurda e com certeza vai pedir passagem. Não acho que ele vai ser titular, ainda creio que seja Pedro. Nós vamos ver, ele voltou das férias agora, porque ele jogou Olimpíadas e Eurocopa. Eu acho que eu falei até Eurocopa, não Olimpíadas, então desculpa. Fez uma Olimpíadas maravilhosa. É pra gente ver. Agora, falando sim sobre a Eurocopa, temos o Dani Olmo e o Yamal, que foram incríveis. E temporada passada, o Yamal já tinha mostrado ela inteira. O Dani Olmo foi mais constante, principalmente por causa da lesão, que tirou ele de boa parte dos jogos, metade dos jogos dessa temporada. O Yamal é o principal jogador do time. Todas as jogadas provavelmente vão ser centradas nele, na direita, pra achada. Ele, nesse último jogo contra o Valência, pareceu meio nervoso, até tipo. Não sei se nervoso é a palavra certa, mas deu uma afobada. Teve até deu uma viralizada, uma conversa que o Hans Flick teve com ele numa parada técnica, que tava dando dicas, e isso é importante, principalmente a idade dele. Que, pô, ele tem 17 anos e já é o principal jogador dos maiores times do mundo. E temos aqui o Lewandowski. Agora falando sobre a posição de centroavante, temos um problema, né? Porque, tipo, queria falar um pouco sobre o Vitor Roque. Não coloquei separado aqui um assunto específico, mas já tá basicamente certa a saída dele. Provavelmente vai ser pro Real Betis. E, pô, é muito triste essa parada dele ter sido comprado e vendido na temporada sem ter, sei lá, nem. Ele não jogou nem 500 minutos pelo time, certamente. Ele fez até 2 gols, mas ele realmente não parecia muito pronto. Mas, tipo, o fato dele. O time já ter descartado a possibilidade de querer vender mesmo, permanente, sem empréstimo, sem opção de compra, me deixa uma tristeza. Mas boa sorte pra ele. Eu ainda acho que ele vai vingar. Não sei se com um estilo de jogo parecido com o Barcelona, não sei se vai voltar. Eu acho que tipo ele teria bastante a cara do Atlético de Madrid. Mas o Atlético já contratou o Julián Álvares, inclusive uma baita contratação. Mas vamos ver como vai ser a passagem dele pela Europa. Agora voltando aqui, falando sobre o Lewandowski. Fez 2 gols no primeiro jogo do Campeonato Espanhol. Não foram gols muito difíceis, mas o posicionamento dele no primeiro gol foi muito bom. Tipo, o atacante tem que ir lá pra empurrar a bola. E foi isso que ele fez. E também, agora, como surgindo, o destaque da pré-temporada, que ele viu, o melhor jogador. Ele e o Caçador, pra mim, foram os melhores jogadores da pré-temporada. Eu não sei se ele tá aqui, tá sim. Tem o Paul Victor, que também é outro jovem de 20 anos. Tava jogando no Barcelona B na temporada passada. Foi o artilheiro da terceira divisão da Espanha, com 22 gols. Mas ele ainda tá surgindo, fez uma baita pré-temporada. E eu acho que ele vai ter bons minutos no Barcelona essa temporada. Agora, pra finalizar, eu meio que queria falar um pouquinho sobre o que eu acho que vai ser, o que esse time deve conseguir nessa temporada. Olha, eu sei que é só o primeiro jogo, e eu sou clubista mesmo, desculpa. Mas, analisando também o primeiro jogo do Real Madrid, o time ainda tá um pouco desconcertado, principalmente no ataque, que é o lance dos 3 pontos esquerdos. Não sei se vocês que estão assistindo esse vídeo viram o jogo, mas deu bastante conflito. Então, tipo, o Atlético de Madrid também deu uma reforçada, mas são os 3 principais clubes estão meio que numa mudança. O Real Madrid é o que estava mais pronto, mas vamos ver como é que eles vão ser depois da saída agora do Toni Kroos. E eu acho que o Barcelona consegue brigar pelo título dessa temporada. Não sei se ganha, acho bem difícil,
mas o segundo colocado e brigar mais do que a temporada passada, o time vai. Isso era isso. Agora na Champions. Temos agora esse novo formato. Tipo, é meio impossível não classificar pro mata-mata agora. Que são 8 jogos, mas são 18 clubes que se classificam. Mas tipo, também adicionaram os 16 avos de final, né? Talvez se vocês quiserem eu tento fazer um vídeo meio que explicando como é que funciona esse outro formato. Só deixar aí nos comentários ideias. Eu vou ler se tiver. Obrigado, por favor. Mas o principal foco, tipo, de todo clube grande é colocar no mínimo quartas de final. O time, temporada passada, não passou do PSG por idiotice. Abriu 2-0, tava tranquilo, tava jogando em casa. Mas aí temos, como já tinha citado, o Araújo deu aquela vacilada. Olha, eu acho que tem um elenco interessante. Mas ainda coloco objetivos como quarta de final. Tem que ver muito chaveamento. Se conseguir pegar um time sem ser top tier, como, sei lá, Manchester City, Real Madrid nas quartas, não sei como vai estar o Bayern, porque, tipo, temporada passada eles não estavam tão legais, mas ainda Barcelona e Bayern tem um histórico de freguesia. Mas um Arsenal também, que eu acho que o time agora criou uma casca na Champions, por mais que a última deles não foi tão boa. Eles estão indo, agora vai ser a segunda temporada deles, acho que estão mais prontos para essa. Se não pegar algum desses times, eu acho que o Barcelona tem boas chances de apontar uma semifinal. Vamos ver, eu posso ficar piada, virar piada e o time não ir nada bem, mas é isso. E pronto, eu acho que eu falei tudo que eu queria acrescentar sobre o Barcelona a partir desse primeiro jogo de temporada. Eu espero bastante que vocês tenham curtido a ideia do canal. Eu vou tentar sempre estar melhorando, esse é só o primeiro vídeo. Peço paciência que vocês acompanhem e para ver o crescimento e os próximos. Muito obrigado se você ter assistido até aqui. Eu acho que ficou um pouco maior o vídeo do que eu queria, na verdade. Mas também quero ideias sobre o que vocês querem que eu fale, tipo Premier League, Champions, Europa League também, outros clubes. E meio que é isso. Obrigado pela confiança. Se você assistiu até aqui, por favor, deixa o like, só para ajudar o canal. E muito obrigado por você ter assistido. Valeu!